dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós iniciamos há 2 dias atrás a leitura da biografia de Josué. Este é o 6º livro na sequência dos livros dentro da Bíblia e nós queremos compartilhar hoje com vocês Josué capítulo 3, que mostra o momento quando, após o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, agora eles vão atravessar o Rio Jordão, que também se abre e o povo de Israel atravessa em terra seca. Nós vamos ver que Josué, com os líderes do povo, tomaram uma atitude de fé. Exigiu sim deles essa decisão de entender que uma vez que a terra que Deus tinha para eles, a terra prometida, estava do lado de lá do Jordão, eles precisavam pisar naquela terra e atravessar aquele rio. E a consequência foi que eles experimentaram um milagre extraordinário, através do qual esse texto diz que Deus honrou Josué e por todos os anos da sua vida, enquanto Josué viveu, o povo de Israel o respeitou e obedeceu à sua liderança. Então nós queremos te convidar hoje a discernir e refletir sobre qual é o próximo passo de fé que Deus tem para você, para que milagres possam se manifestar na sua vida e você com a sua família possam de fato viver o plano que Deus tem já preparado de melhor para vocês. E ao final dessa leitura vamos orar pelas nossas famílias, queremos também concordar com os seus motivos de oração. Sim, então talvez você esteja no momento de dar esse passo de fé para receber a promessa, para começar essa conquista, que o fato deles pisarem esse mar abrir, eles entrarem nessa terra, já era o caminho do Senhor, mas eles passaram por muitas conquistas, muitas lutas para receberem aquela terra que Deus falava, que manava leite e mel, uma terra próspera. Então que Deus abençoe a nossa família, amém. Que nós possamos sempre ter a coragem, ser fortes e corajosos para pisarmos aonde Deus tem nos direcionado e irmos por fé conquistando tudo aquilo que Ele tem para nós. Então amém. Vamos orar, pedindo ao Senhor para falar conosco nesse dia, nessa manhã, que a história, que essa biografia de Josué, a história do povo de Israel, que é a história que Deus preparou para estar no livro sagrado, na Bíblia, que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações amém. E trazer também uma aplicação pessoal para cada um de nós. O que nós precisamos hoje aprender com essa história. É isso que nós oramos, pedindo ao Senhor para nos ajudar. Pai, nós colocamos diante de Ti essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado pela nova força, Pai, pelas novas esperanças, pelo renovo que o Senhor dá a cada manhã, Senhor. Então nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nossa mente, nosso coração e pedimos, Pai, revela-te a nós, fala conosco através da leitura da Tua palavra, traz a aplicação pessoal que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É verdade, Josué tanto relata as guerras, as batalhas através das quais o povo de Israel tomou posse da terra prometida, como cada passo em detalhe. Então a nossa caminhada com Deus, que é feita de grandes milagres, de grandes avanços, exigem, como nós vamos ver neste texto de Josué 3, pequenos passos de fé. Josué capítulo 3, olha que interessante, começa dizendo que de manhã, bem cedo. Eu me lembro quando eu li a biografia de outros homens de fé, como por exemplo John Wesley, que é uma biografia que me inspira muito. Eu lembro que eu costumava acordar, 7, 8 horas da manhã e já era difícil para mim. Eu li que, por exemplo, John Wesley, como muitos heróis da fé, tinham o hábito de acordar antes do sol clarear, entre 4 e 5 da manhã, e eu pensei que aquilo nunca seria possível para mim. E hoje eu e a Rafa estamos aqui na nossa sala, você pode ver na janela aqui atrás, que ainda está escuro, o dia ainda não clareou. Nós começamos essa live todas as manhãs, às 8 horas do horário de Brasília, aqui em Austin, no horário central do Texas, 6 horas da manhã, e como nós estamos indo agora para o outono, o dia ainda não clareou. E esse é um dos princípios que nós tiramos logo no início desse texto, Josué 3. Eles levantaram de manhã bem cedo. Então a nossa caminhada de vigilância, de oração, começa cedo. É assim que nós vamos experimentar os milagres de Deus. Descansando pela fé, confiando nele, mas também sabendo que é parte da nossa rotina acordarmos cedinho e priorizarmos o nosso tempo com Deus. Então, de manhã,
Bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais, esses são líderes estabelecidos por Josué, a quem Josué compartilhou a palavra de Deus, eles percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Então, todas as vezes que nós estamos prestes a receber uma bênção, nós precisamos estar atentos, não estar de qualquer forma, que ele chama o povo a se santificar. Então, ele diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Imagina esse povo com toda uma multidão que seguiria. Os líderes estavam caminhando rumo às águas do Rio Jordão. O Rio Jordão não é muito largo, talvez ele tenha 5, 6, no máximo 10 metros de largura, mas eles estavam indo para atravessar aquele rio em terra seca à medida em que eles viam a água fluindo. Então foi uma atitude de fé de Josué ordenar aos líderes que avançassem carregando a arca da aliança rumo ao Jordão. Eles iriam parar ali à beira das águas. Verso 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Então Josué deu essa palavra, essa orientação que Deus tinha mandado ele falar. Manda os sacerdotes irem com a arca, e quando eles colocarem o pé na água, se formará essa muralha de água. Então, para eles colocarem o pé lá, eles tiveram que ter, como o Tiago estava falando, a fé de que isso verdadeiramente aconteceria. Esse momento exigiu uma atitude de fé, tanto de Josué quanto dos líderes do povo. O povo ia apenas seguir essa liderança de Josué e de seus oficiais, mas Deus iria dar àquele povo um grande incentivo. Ao abrir o Rio Jordão, Deus estaria claramente mostrando o cuidado dele para com o povo de Israel, que tinha um caminho longo a prosseguir, como a Rafa mencionou. O povo de Israel sabia que havia várias batalhas para que esses 7 povos que foram mencionados aqui agora fossem vencidos, submetidos, e eles pudessem tomar posse da terra prometida. Mas o próximo passo era caminhar rumo ao Rio Jordão e aguardar pelo milagre do Senhor. Então nós temos aprendido que na nossa caminhada com Deus, apesar de não sabermos todo o trajeto, o Senhor sempre nos mostra o próximo passo, e não apenas nos mostra o próximo passo, mas Deus nos dá incentivos. Ele realiza ações extraordinárias, milagres, seja um relacionamento novo que chega na sua vida, seja uma provisão financeira nova que chega na sua vida. Um simples exemplo foi quando um passo de fé que eu e a Rafa demos para avançar rumo aos planos de Deus para as nossas vidas foi deixar nossos empregos. Nós éramos nós dois concursados quando estávamos no Brasil, e chegou o momento de nós avançarmos para um novo momento. E quando chegou o momento de nós deixarmos a nossa segurança, vamos dizer assim, profissional, o nosso emprego,
eu recebi uma proposta da empresa na qual eu trabalhava. Eles estavam abrindo um plano de incentivo à demissão voluntária. Então eu recebi uma proposta de receber aproximadamente 1 ano de salário. Então eu teria 12 meses que eu teria ali como se fosse o meu salário mensal, como se eu estivesse trabalhando sem estar trabalhando. E nós enxergamos essa provisão financeira como um incentivo do Senhor para nós podermos avançar rumo ao novo que Ele tinha para nós. E nós Então, tivemos lutas, né? Muitas sim, batalhas ao longo desse caminho. Não quer dizer que foi fácil, mas hoje em dia nós podemos ver os planos e os sonhos, os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. A sim, partir desse ato de fé que nós pisamos realmente, né? sim. O Senhor vai No te Jordão. mostrar o próximo passo, o Senhor vai trazer incentivos que vão te dar condições, por mais que vai exigir a sua fé, mas você vai ter condições de perceber um caminho aberto. Eu sei qual é o próximo passo e eu tenho condições de dar esse próximo passo. Até que isso aconteça, é tempo de orar, de jejuar. Como Josué diz, santifiquem-se hoje, porque o Senhor fará maravilhas amanhã. Então existe um momento de aguardar e existe um momento de avançar. Então o povo de Israel desmonta o seu acampamento, pega as crianças, os animais, todos os seus pertences. Nós estamos lendo Josué 3, verso 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, observe, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. Então, quando o povo de Israel via a Arca da Aliança, tão sagrada, representa a presença de Deus, eles sabiam, se a Arca está lá, eu também posso ir, porque está seguro. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. O Rio Jordão desce de norte a sul, desde o mar da Galileia, lá no norte de Israel, ele desce como um fino canal d'água até desaguar no Mar Morto, o mar salgado, lá no sul de Israel. Então aqui diz que as águas se represaram, elas pararam a norte e toda a água a sul escorreu até o mar salgado, que é o Mar Morto. E assim o povo pôde atravessar em terra seca. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Aleluia. O que o Sim. Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar sobre esse texto, um texto tão curto, com tantos princípios para o nosso próprio relacionamento com Deus. Especialmente nos lembrando de que existe um caminho para nós seguirmos, que nós desconhecemos, mas o Senhor vai sempre nos dar a condição de entender qual é o próximo passo. Amém. Em E Ele nome vai de trazer como um Jesus. incentivo milagres para nós entendermos que é o momento de avançarmos. Vamos orar juntos? Vamos. Pai, muito obrigado pela sua Aleluia. preciosa palavra Sim, e nós Senhor. percebemos que assim como o Senhor trabalhou com Moisés, assim o Senhor também foi com Josué e assim também o Senhor é conosco para Amém, nos Senhor. mostrar o próximo passo, para nos dar esperança de que nós experimentaremos com os nossos filhos e com a nossa família cada uma das tuas promessas e todo o propósito do Senhor que o Senhor já tem preparado para nós. Nós te damos graças e recebemos a tua palavra com alegria e gratidão. Eu e a Rafa também oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, Sim, buscando Senhor, em nome de discernir qual é o Jesus. próximo passo, Amém, qual é o Senhor. momento de avançar. Nós Quais pedimos são que o as Teu Espírito direções do Santo dê Senhor, meu Pai? sabedoria, Pai, em Amém, relação a Senhor. dar clareza, a trazer a Tua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Que assim Eu e a Rafa seja, meu pedimos que o Pai. Senhor dê a essa pessoa a certeza de que ela precisa aguardar até o momento certo e também a certeza de quando for o momento para avançar e qual é o próximo passo. Pedimos Amém, que o Senhor, Senhor em nome de direcione Jesus. decisões, Sim, pedimos meu que o Pai. Senhor ajude, Pai, a encerrarem ciclos de maneira Sim, apropriadamente meu e Pai. também iniciar outros ciclos sob a direção e liderança do Teu Espírito Santo. Que assim E oramos seja, por meu todos Pai. os motivos de oração, todos os nomes, todas as causas que agora são mencionadas em oração. Nós pedimos que o Senhor contemple e Sim, meu responde Pai, em pela nome de sua Jesus. misericórdia e graça. Muito Nós obrigada, meu oramos e te Pai. louvamos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Bom Deus. dia aí para a Sandra, para minha sogra Silvia, para todos vocês que estão aí online com a gente e todos que estarão ao longo desse dia. Nós amamos muito, nós sempre falamos isso, que é uma bênção. Bom dia também, mãe está aí com a gente. Então é sempre uma bênção para nós podermos estar aqui compartilhando daquilo que é real, que é vida sobre sobre a nossa casa. É um princípio estarmos meditando na palavra de Deus, orando, cobrindo o nosso lar em oração. Então, que também isso seja uma prática, não só do nosso lar, mas de muitos lares, que o Senhor tenha esse espaço, essa liberdade de falar conosco e abençoar as nossas famílias e ser realmente aquele que dá o norte, aquele que dá a direção a quem nós estamos ouvindo para receber as direções que Ele tem para nós. Assim seja. Deus os abençoe com um ótimo dia. Nós amamos vocês. Um abraço.